interessante, e eu gostaria de falar com os irmãos, aqueles que não leram, não pegaram uma revistinha dessa para ler, peguem. Os assuntos que estão aqui são de grande importância, principalmente para a época que nós estamos vivendo. Os adventistas de hoje estão usando novas palavras, novos meios de trazer a nós a mensagem de Deus. Primeiro, esse livro, O Grande Conflito. Muitas pessoas estão mudando de vida, estão aprendendo o que é o bem e o mal. Não esse bem e o mal que a gente sofre no dia a dia, por causa de política, por causa de disse e não disse, mas o mal que Satanás está colocando no nosso coração, na nossa mente, e está fazendo com que a gente se afaste de Jesus, se afaste das mensagens bíblicas, se afaste da Bíblia, né? Eu vi um artigo aqui, não li, mas é lógico que vou ler. Eu gostaria que vocês também lessem. Todos os artigos aqui são importantes, mas tem um artigo que me chamou a atenção. Ele diz que mulheres têm vida transformada após estudarem o livro Grande Conflito. Agora, por que mulheres têm vida transformada? Homens têm vida transformada. O ser humano que lê esse livro tem a vida transformada. Porque nós vamos entendendo exatamente aquilo que eu falei, o que é o mal, né? O que está significando esse mal, que o grande conflito de quê? Né? Então as pessoas estão lendo, estão entendendo. Um outro artigo também que eu achei interessante, o título me chamou a atenção, e aqui tem assuntos que nós poderíamos trazer uma quarta-feira ou um domingo para conversarmos a respeito. Que todo assunto que diz que está relacionado a Jesus, está relacionado, vamos aprender muito no nosso dia a dia, não é isso? Aqui esse assunto, que é o de capa, organizados para servir. Nós estamos sendo organizados para servir, mas estamos servindo? Nós estamos fazendo aquilo que estamos vindo estudar e nos propor a fazer? Nós estamos nos propondo a servir. E aqui diz, organizados para servir, forte senso de missão e uma estrutura sólida possibilitaram a um pequeno grupo de cristãos do interior dos Estados Unidos dar origem a uma igreja de alcance mundial. Essa igreja é a igreja adventista. Aleluia. Então nós precisamos saber sobre isso. Por que um grupo de homens se reuniu e criou-se, vamos dizer assim, a igreja adventista, falou-se muito bem disso tudo, e nós, homens inteligentes, mulheres inteligentes, não podemos criar um grupo e falarmos também por aí. O povo da Bíblia. Exatamente, mas acontece que hoje, nossos dias, está mais difícil. Está mais difícil porque nós vamos encontrar algum grupo de pessoas desdizendo aquilo que nós estamos dizendo. E nesse livro, ele mostra justamente isso. O comportamento que devemos ter quando encontramos esse tipo de atitude contra nós. Nós, que eu me refiro, nós que estamos levando a mensagem. E hoje, o tema é o teste de lealdade. É no capítulo 38. E nós estamos no capítulo 8, faltando somente mais 2 domingos para nós terminarmos essa série de estudo que estamos fazendo aqui no domingo. Então, a sugestão da revista ali é que nós leiamos cada dia um tema do livro Grande Conflito. E se não entendermos, leamos de novo. Se não entendermos e tivermos preguiça de ler pela terceira vez,
para conversar com alguém que leu o livro, que leu o capítulo, para a gente discutir o assunto. Porque às vezes eu saio pensando uma coisa, quando na verdade ele está me dizendo outra. Né? Então diz assim o início do capítulo. Depois disso vi outro anjo que descia dos céus, tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. Algumas vezes nós temos que ler imaginando, enxergando isso. Né? Um anjo que desceu do céu e com uma imagem resplandecente, uma coisa luminosa. Né? Nós temos que às vezes imaginar isso. Ele bradou em voz poderosa: caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Apocalipse 18, 1, 2 e 4. A proclamação do segundo anjo em Apocalipse 14, 8 será repetida, mas com a menção adicional das corrupções que entraram em Babilônia desde que a mensagem foi dada pela primeira vez. Antes de comentar, vamos fazer uma oração. Deus Pai, esteja conosco, Senhor, para que nós venhamos entender o que estamos fazendo aqui, nesta terra criada pelo Senhor. O que estamos fazendo para que nós possamos transformar isso num mundo melhor. Coloque em nós toda a sabedoria, toda verdade que possamos conseguir no coração e levá-la às pessoas que precisam ouvir, e que elas nos recebam, que elas entendam que realmente essa mensagem precisa ser levada e precisa ser entendida, para que nós não venhamos sofrer como alguns povos do passado sofreram. Esteja conosco, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas você vê aqui, isso é o que nós estamos vivendo hoje, né? A gente às vezes diz, Babilônia, mas nós estamos vivendo esse ano em muitos lugares por aí, você vê isso, que dá vontade de você chegar na porta do estabelecimento, né? E dizer o quê? Saiam, né? Saiam, porque isso aí não significa nada para vocês. Daqui a pouco vão chegar uns anjos aí e vão soltar fogo em cima de vocês, que estão fazendo tudo errado. Vocês não estão vivendo a possibilidade de fazer cumprir a promessa de Deus. Isso aqui que vocês estão vivendo e fazendo, não, Babilônia, sai dela, povo meu, sai, meus amigos, não vivam nesse mundo que está tudo errado. Venham viver num mundo mais claro, mais sábio, na graça do nosso Senhor Jesus. Mas muitos não querem saber disso, né? Querem continuar do jeito que estão. Essa nova mensagem descreve uma condição terrível. Toda vez que as pessoas rejeitam a verdade, sua mente se torna mais sombria e seu coração mais obstinado. Continuam a passar por cima dos 10 mandamentos até perseguirem aqueles que desconsideram toda a lei de Deus. Rejeitam a Cristo pelo desprezo que demonstram por sua palavra e por seus seguidores. Quer dizer, não acreditam na palavra. E aqueles que estão vindo dizendo, acredita, a palavra é essa, como nós estamos trazendo a mensagem, dizendo, não entendeu? Busque conhecer, busque entender, leia de novo o livro, estude a Bíblia. Aqueles que não quiserem ouvir estão no caminho errado, não é? É assim que funciona. Alguns indivíduos vão dizer que são religiosos, mas a religião será um disfarce para os piores males. A crença no Espiritismo abre a porta para doutrinas de demônios, e dessa maneira anjos maus influenciarão as igrejas. Babilônia encheu a taça de sua iniquidade, e a destruição
está prestes a vir. Mesmo assim, Deus ainda tem um povo em Babilônia e precisa chamar para fora esses fiéis, para que não participem com seus pecados, nem sejam atingidos. O anjo desce do céu, iluminando a terra com sua glória, e anuncia os pecados de Babilônia. O clamor ecoa: saiam dela, vocês, povo meu. Este anúncio é o aviso final que se nós estamos perdendo. O que nós estamos perdendo, na verdade, é tempo. O tempo para voltarmos para Deus, o tempo para entendermos a mensagem, o tempo para levarmos a mensagem, está se passando. E nós estamos ficando. E muitas vezes nos deixamos levar por conversa daqueles que dizem para nós, pregadores, que dizem para nós, missionários: ah, isso é bobagem. Ei, está longe, se ele não voltou até agora, mude você. Você mudando, você muda as pessoas que estão à sua volta na sua casa. Mudando a sua casa, você muda os vizinhos, mudando do bairro, você muda a cidade, e assim vai crescendo. E assim é que nós devemos fazer. Levar a palavra de Deus para dentro de nossa casa, tentarmos cada vez mais falarmos de Jesus na nossa casa. Falarmos de Jesus para nós. E o caminho que Ele tem que seguir é o caminho da verdade. É seguir, pegar na mão de Deus e ir. Aí você se transforma no forte. Você se transforma naquele homem que você pode contar com você mesmo. Então não adianta. Não adianta estar vivo. É o que ele diz aqui. Começou a errar e não vai buscar Jesus, o seu erro vai te pesando, vai te pesando, vai te levando lá para o fundo. E quando chegar lá no fundo, não tem mais ar para você voltar. Então, procure recuperar a sua saúde espiritual o quanto você pode. A gente come demais e passa mal. E às vezes a gente deixa de ler demais, deixa de estudar demais, se voltar demais para a espiritualidade, passa mal também. Mas quando você faz o demais na espiritualidade, na busca de Jesus, a sua saúde nos disse que era, né? Os poderes da terra vão se unir em batalha contra os mandamentos de Deus. Vou ler de novo, estamos falando sobre isso. Os poderes da terra vão se unir em batalha contra os mandamentos de Deus. Decretar 16. Devem se conformar com os costumes da igreja por meio da observância do falso sábado, que é o domingo. O domingo é o falso sábado. Todos aqueles que se recusarem a fazê-lo serão julgados, merecedores de morte. Em contrapartida, a lei de Deus requer que as pessoas honrem o dia de descanso do Criador e ameaça todos os que quebram seus requerimentos com a punição divina. Deus vai cobrar isso. Se Ele determinou um dia de descanso, o dia do sábado, nós devemos trabalhar, devemos viver, devemos entender e fazer com que realmente Ele se transforme na nossa vida nisso. O dia que Deus me deu para descanso. Esse é o dia sagrado. Para adoração também, né? A oração, isso. A adoração. A adoração, né? Você orar, você atender as pessoas, porque às vezes a gente diz que não, hoje é sábado, eu vou dormir aqui, assistir uma televisãozinha, pegar um Netflix aí, mas não é isso. O descansar é em Cristo. O descansar em Cristo, quando podemos, é você sair para atender as pessoas carentes, necessitadas de oração, de uma cesta básica, de um auxílio, de um abraço. Esse é o verdadeiro. Uma palavra, você ir na casa das pessoas e fazer o bem, né? Quando circunstâncias dessa natureza expuserem a questão
com tamanha clareza todos aqueles que menosprezaram a lei de Deus para obedecer a uma lei humana receberão a marca da besta, o sinal de lealdade ao poder que escolheram obedecer em lugar de Deus. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice de sua ira. Com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Isso está em Apocalipse 14, de 9 a 10. Ninguém recebe a ira de Deus até que a verdade seja esclarecida, tanto a sua mente quanto a sua para um caminho mais saudável, para um caminho mais puro, um caminho mais verdadeiro. Aí você continua no buraco, continua no sofrimento, continua achando que é um pecador e continua no pecado. Nós precisamos despertar isso em nós, porque algumas coisas que acontecem em nossa vida se transformam na marca da besta e nós continuamos com ela. Você não precisa ter um sinalzinho aqui na testa, um sinalzinho aqui. É aqui. É aqui que de repente esse sinal se instala, né? Ele se instala no nosso coração e nós deixamos levar. Mas eu não estou vendo nada na sua testa, não estou vendo nada na sua mão, mas a sua atitude, o seu pensamento, o seu palavreado, as coisas que você está fazendo, o sinal está aí no seu coração. Muda, tira, transforma isso num sinal de Deus. Mas não é fácil. Mas somente através da oração, através do jejum, através da conversa com Deus. Livra-me disso, Senhor. Não é assim que funciona? Deus, que lê cada coração, não permitirá que ninguém que deseja saber a verdade seja enganado em relação às questões do conflito. Todos receberão luz suficiente para tomar uma decisão inteligente. É o que nós falamos, né? A luz, o que está você é inteligente para saber que está no caminho errado. Então, conversa com ele. Se você precisa de luz, ele vai te dar luz. Você precisa de capacidade de inteligência, ele vai te dar inteligência. Mas conversa, fala com Deus, entenda. Vejo o mico, vejo um monte de bichinho. Isso é uma resposta de Deus para quando eu estou triste. Se eu sento ali, estou angustiado, li, não entendi, ou estou precisando, está difícil chegar para mim, é sentar ali e entender a mensagem que Deus está me mostrando ali, né? Os pássaros estão voando, as árvores estão crescendo, o miquinho todo dia vai lá em casa pedir uma banana, a gente vai ser dele. Mas é dado a isso? Como é que chama a lei lá que está querendo mudar de sábado para domingo? Esqueci agora. A gente passa. Seria uma hora mundial, decreto dominical? Isso. Ele está querendo transformar isso, né? O sábado já não vai ser mais o dia, o domingo será o dia oficial para descanso, que a Igreja Católica quer colocar isso. Isso, um do outro. Por isso, quando a gente vai sair para fazer uma entrega de livros, a gente vai sair, a gente ora, né? Pedindo a Deus que abra as portas, que abra a mente das pessoas, que faça com que aqueles que nós encontrarmos, de cada um, para poder fazer com que eles me recebam bem e recebam bem também a mensagem de Cristo, né? Isso aí. Muitos dizem que é ridículo e sem fundamento predizer que a intolerância religiosa obterá o controle que Igreja e Estado perseguirão sem guarda os mandamentos de Deus. Mas quando a observância do domingo for propagada por toda parte, as pessoas verão que o acontecimento do qual duvidaram por tanto tempo está de fato se aproximando e que a mensagem terá um efeito que não poderia causar antes. É o efeito da discórdia, né?
Muitos vão discordar do que está acontecendo, muitos não vão concordar, outros vão aceitar, e assim a gente diz, vai passar para o outro lado, né? Em todas as gerações, Deus tem enviado servos seus para repreender o pecado no mundo e na igreja. Muitos reformadores começaram sua obra determinados a controlar fortemente seus ataques aos pecados da igreja e na nação. Tinham a esperança de conduzir as pessoas de volta à Bíblia por meio do exemplo de uma vida cristã pura, e o Espírito de Deus tomou conta deles. Sem temer as consequências, não conseguiam se abster de pregar as doutrinas claras da Bíblia. Quer dizer, são os escolhidos, né? Estou lendo ali, escolhidos para a missão, foram os escolhidos por Deus, levaram a mensagem, foi atingido o objetivo que Deus havia colocado naquela missão, que era fazer com que as pessoas entendessem a palavra de Deus. E assim a mensagem será propagada. O Senhor trabalhará por meio de instrumentos humildes que se consagram a seu serviço. Os obreiros serão qualificados pela unção do Espírito, não pela instrução recebida em escolas. Sentirão o impacto, o ímpeto de sair com zelo santo, declarando a mensagem dada por Deus. Quer dizer, para você receber a mensagem do Espírito, você tem que estar em harmonia com o Espírito. Você tem que estar em você tem que estar buscando a história de acordo com o que Jesus está mandando você entender. Não é entender a história ao seu modo, porque senão você acaba falando pelo homem e não ou ajoelhar, ou em pé, ou deitado, mas orar, conversar com Deus, pedir a Ele forças, capacidade, sabedoria, para poder aprender e viver essa sabedoria e levar essa mensagem àqueles que precisam ouvi-la. Os pecados de Babilônia serão expostos, as advertências solenes mexerão com o povo. Milhares nunca ouviram palavras assim. Descobrem que Babilônia é a igreja caída por causa de seus pecados, por haver revelado a verdade, quando as pessoas procuram seus mestres para perguntar: isso é verdade? Os ministros apresentam fábulas para acalmar a consciência despertada. No entanto, uma vez que muitos exigirão um clamor, assim diz o Senhor, os ministros populares incitarão as multidões amantes dos prazeres e acusar e perseguir aqueles que proclamam a verdade. Mais embaixo diz: a obediência a Deus será ameaçada como se fosse rebelião. Os pais tratarão os filhos com severidade, alguns vão desertá-los e expulsarão de casa. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso está em 2 Timóteo 3,12. Quando os defensores da verdade se recusarem a honrar o domingo, alguns serão presos, outros exilados, outros ainda tratados como escravos. Quando Deus retirar seu espírito da humanidade, coisas estranhas acontecerão. O coração é capaz de ser muito cruel quando o temor e o amor de Deus são removidos. Aqui, irmãos, nós temos Mikhail Kulakov atuou como ministro-presidente da IAG Euroásia, porém sofreu perseguição por ostentar e pregar a fé adventista. Foi considerado inimigo do Estado e como líder de cultos subterrâneos.
preso e condenado a trabalhos forçados na prisão. Em sua época, os adventistas foram muito perseguidos por causa da guarda do sábado e por crerem nas Sagradas Escrituras. Quando os livros sagrados eram proibidos na antiga União Soviética, a comunidade crente fazia cópias manuscritas e em máquinas de escrever camufladas para não produzir barulho à noite quando eram operadas. Ainda hoje, existem muitos guardadores do sábado que sofrem devido à sua fé. Porém, as perseguições por causa dos mandamentos de Deus se intensificarão com a imposição da marca da besta em um futuro breve. Então, eu queria fazer um apelo, você que está nos assistindo pela internet, vai nos assistir, e aqueles que estão aqui presentes também, que nós, tendo em vista o testemunho da história, o desenrolar dos acontecimentos e as evidências contidas nas Sagradas Escrituras, que decisão você vai tomar em relação à marca da besta ou o sinal de Deus? A morte ou a vida? O mundo transitório ou a eternidade? A escolha é nossa. Nós escolhemos, devemos escolher o selo de Deus e a vida. Deus esteja com cada um de nós e que Deus coloque no nosso coração, não na nossa testa nem na nossa mão, mas no nosso coração, o selo da eternidade, o selo do seu amor, o selo da sabedoria, para que nós possamos continuar vivendo neste mundo, falando sobre Jesus, levando a sua mensagem e adorando a Deus, que eu acho que é o mais importante na nossa vida. Não é complemento, é observação. Uma observação. Para receber o selo de Deus, precisa estar selado no selo do Espírito Santo. Positivo. O Espírito Santo. Você recebeu o selo do Espírito Santo primeiro, para estar preparado para receber o selamento do selo de Deus. Isso aí. O Espírito Santo é aquele que Jesus falou, né? Eu vou, mas vou deixar com vocês um Espírito, vou deixar com vocês, vamos colocar assim, alguma coisa que vai fazer com que vocês se transformem em boas pessoas, se transformem em cristãos verdadeiros, se transformem em sabedores da verdade. Assim é o Espírito Santo. Ele está aqui para nos transformar. Aquele que se deixar transformar, aquele que o aceitar e que quiser seguir o caminho, é fácil, é só aceitá-lo. Agora, como aceitá-lo? Mais fácil ainda. Ore, converse com Deus através da oração. Se você quiser aceitar um de nós, venha falar conosco. Assim é o Espírito Santo. Quer aceitar o Espírito Santo? Fale com ele. Amém. Fale com Deus. Eles só atendem na base da oração. Eu só atendo se você chegar com respeito, mostrar que você vai se dedicar a mim e me dar a oportunidade que eu me dedique a você. Assim é o Espírito Santo, assim é Deus. Fala com eles. É simples. Às vezes a gente dificulta, mas as coisas são muito estão caindo. Por quê? Chegou o tempo delas. O passarinho que está passando, voando, ele está buscando alimento, ele não acordou pensando, meu Deus, o que eu vou comer hoje? Não, ele simplesmente foi. Está com problema? Senta em algum lugar, relaxe, grande dom, né? Você dorme respirando, acorda respirando, toma banho respirando, faz tudo respirando. Já parou para pensar e observar a sua respiração? O ar entrando no seu pulmão, fazendo o trabalho que tem que ser feito no seu corpo, no seu sangue e saindo? Isso é Deus, né? Se não fosse
fosse Deus, você não estaria fazendo isso. Observa, esse bocejar aí também é muito gostoso. Mas é assim que funciona. Observa o quanto gostoso é você bocejar, né? Você está assistindo uma palestra, de repente você vai... Que gostoso, né? Estou me deliciando nessa palestra. Está tão gostoso que eu até respirei fundo. Não é assim que funciona? É gostoso o ar que nós respiramos. Então, meu irmão, vamos dar oportunidade a Deus, ao Espírito Santo, fazer por nós o que Ele quer. E Ele quer o quê? Que saibamos da sua verdade. Para quê? Para levarmos até os outros irmãos.